Ok, turminha do nono ano, 3 equações do segundo grau e sugestão de um dos alunos para que a gente fizesse uma breve discussão. Primeira equação, 3x ao quadrado menos 7x mais 4. Bom, a primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro é que a equação ela é dita do segundo grau quando ela tem esse modelo algébrico aqui. ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A, B e C devem ser números reais, sendo que o A não pode ser igual a zero. Porque se o A for igual a zero, gente, essa primeira parcela, esse primeiro termo, se anula. Então, se assim fosse, eu teria não mais uma equação do segundo grau, e sim uma equação do primeiro grau. Porque se eu não tenho um termo em função de x ao quadrado, eu não tenho uma equação do segundo grau. Tá certo? Claro, equação do segundo grau na incógnita x, que também é outro fator que eu considero importante. Por quê? Porque quando a gente diz que tem uma equação, é preciso que se diga qual é a incógnita dessa equação. Então, quando eu digo que ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é uma equação do segundo grau, eu devo estar sendo claro que ela é uma equação do segundo grau em x, portanto a incógnita é x. E por que isso? Porque nós podíamos ter uma coisa desse tipo aqui, olha. K ao quadrado menos 3k mais 7 igual a zero. É uma equação do segundo grau também? É. Só que agora ela está em função da incógnita k. Portanto, é uma equação do segundo grau na incógnita k. E mais ainda, por que eu preciso ter essa preocupação, gente? Porque nós podíamos ter alguma coisa do tipo my ao quadrado mais n ao quadrado, vamos lá, desculpa, n ao quadrado y mais 7 igual a zero. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma equação do segundo grau? Sim. Agora, é preciso que fique claro se essa minha equação do segundo grau é em relação a y, que é o caso, ou se poderia ser em relação a m. Sim, poderia ser em relação a m, desde que você arrume, por exemplo, para que fique mais coerente, m ao quadrado y, portanto, desculpa, ym ao quadrado mais y ao quadrado m mais 7 é sim uma equação do segundo grau, agora na incógnita m. Aqui eu tenho a mesma equação, só que eu estou olhando para essa equação agora como sendo uma equação do segundo grau na incógnita y. Tá certo? Então, eu considero importante essas observações. Tá legal? Então, ao definir a tua equação do segundo grau, deixe claro qual é a incógnita, tá certo? E aí você verifica qual é o maior expoente dessa incógnita e, finalmente, define como sendo a equação do segundo grau. Porque se o maior expoente da incógnita for 3, eu teria então uma equação do terceiro grau. Se o maior expoente da incógnita for 4, eu terei uma equação do quarto grau. Portanto, quem define o grau da equação é o expoente, o maior expoente da incógnita dessa equação. Ok? Então, finalmente, voltemos à nossa questão, que é 3x ao quadrado menos 7x mais 4. Trata-se, sim, de uma equação do segundo grau, na incógnita x, para a qual nós temos a igual a 3, b igual a menos 7 e c igual a 4. A, b e c são ditos coeficientes da equação. A é o coeficiente de x ao quadrado, b é o coeficiente de x e c é o termo independente. O coeficiente c é um termo independente. Por quê? Não depende da incógnita. No nosso caso, não depende de x. Ok? Pois bem, então, nós temos uma equação completa, tá certo? Com todos os 3 coeficientes. E isso nos diz que, como eu não tenho aqui um trinômio quadrado perfeito, como A não é igual a 1,
Então, eu não posso usar os produtos notáveis para tentar resolver essa equação, tá certo? O que se faz então? Usa-se o que nós chamamos de fórmula resolutiva da equação do segundo grau, onde Δé dado por b ao quadrado menos 4ac e o x é calculado a partir dessa sentença, menos b mais i menos a raiz quadrada de ΔH dividido por 2a. Então, sendo assim, observe, b não é menos 7 ao quadrado, porque b é menos 7. A é quanto? 3. E o c? 4. Agora a gente só vai fazer conta. Menos 7 ao quadrado é 49. 4 vezes 3, 12 vezes 4, 48. 49 menos 48 é 1. Então eu não preciso ficar escrevendo tudo isso, tá? E aí a gente parte para o delta, para x. Menos b mais e menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Ora, quem é b? Menos 7, portanto eu fico com menos 7. Mais e menos a raiz quadrada de delta, que é 1, dividido por 2a. Dividido por 2 vezes 3, porque está claro aqui que o a é 3. Mais um momento em que você vai se preocupar em fazer contas. Acompanha comigo. Menos 7, muito bem, é 7. Raiz quadrada de 1, perfeito, é 1. Então, se aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 1, e aqui eu tenho os sinais de mais e menos, o que eu faço? 7 mais 1, 8 sextos. Só que 8 sextos são 4 terços. Estou simplificando já, dividir por 2, tá? E você consegue também fazer isso, sem ter que escrever tanto. Bora para o segundo caso? 7 menos 1. 7 menos 1. A raiz quadrada de 1 é 1. Portanto, 7 menos 1, 6. Dividir por 6, 1. Então, as duas raízes dessa equação são 4 terços e 1. Colocando em ordem crescente no conjunto de solução, eu tenho então como raízes 1 e 4 terços. O conjunto de solução é o conjunto cujos elementos são as raízes da equação. Raízes de uma equação são os valores que, substituídos na incógnita, tornam essa igualdade verdadeira. Tá certo? Beleza. Vamos para as duas próximas. 9x ao quadrado menos 12x mais 4 igual a 0. E aí você já tenta mentalmente, a é 9, b é menos 12, c é 4. Também você já deve ter decorado que delta é b ao quadrado menos 4ac, portanto, se b é menos 12 ao quadrado, 144. 4ac, 4 vezes 9, 36, vezes 4, 144, porque 30 vezes 4 é 120. Então, falta agora 6 vezes 4, né? 36 vezes 4. 6 vezes 4 é 24 e por isso 144. Eu insisto em dizer cálculo mental. Cálculo mental. Isso te ajuda muito. Olha só como já ficou reduzida a escrita. Eu não preciso disso tudo. Delta 12 ao quadrado 144. 4ac, 4 vezes 9, 36 vezes 4, 144, porque 30 vezes 4 é 120 e 6 vezes 4 é 24, portanto 144, tá vendo como é fácil? E aí eu tenho o quê? X, menos b, mais e menos a raiz de delta dividido por 2a. De novo, essa fórmula tem que estar decorada. Então, se é menos b e você tem que b é menos 12, portanto você vai ficar com 12. Mais ou menos a raiz de delta. Delta deu 0, então a raiz de 0 é 0. Não vai adiantar somar ou subtrair 0 de 12. Tudo bem? Então 12, 18. Por que 18? 2a. A não é 9? Então 2a é 18. Ocorre que 12 dividido por 6 é 2 e 18 dividido por 6 é 3. Tá legal? E assim eu tenho 2 terços como solução para essa equação. Ou eu digo que 2 terços é a raiz dessa equação. Boa? Vamos para a última. Quem é A? 5. Quem é B? 3. Quem é C? 5. Então vamos lá. B ao quadrado. Se B é 3, 9. Menos 4AC. Menos 4 vezes A. Quem é A? 5. 4 vezes 5, 20. Vezes C. Quem é C? 5. 20 vezes 5, 100. Ocorre que 9 menos 100, eu nem precisava aqui, gente, dizer que é menos 81. É claro que essa diferença vai te dar um resultado negativo, porque quando a gente subtrai, a gente põe o sinal do maior módulo. E o maior módulo aqui é o do menos 100.
Portanto, o sinal vai ficar negativo. Repito, eu nem precisava dizer que 9 menos 100 é menos 81, para daí sim dizer que isso é negativo. Aqui mesmo, nós já somos capazes de dizer, opa, isso aqui vai dar um resultado negativo. E se o resultado para delta é negativo, o que ocorre? Ei, olha a fórmula. Eu não vou tirar a raiz quadrada? Pois bem, a raiz quadrada de um número negativo não é real. Tudo bem? Não é um número real. Não existe raiz quadrada de número negativo real. Tudo bem? Então, isso nos diz que eu não tenho raiz. Essa equação não tem raiz. Ela não tendo raiz, ela não tem solução. Portanto, a solução é um conjunto vazio. Ok? Então, eu espero que isso tenha te ajudado e qualquer dúvida, continua nos enviando, que a gente está aqui para isso, tá certo? Para tentar esclarecer tuas dúvidas e também tentar mostrar um caminho cada vez mais curto para que a gente chegue na solução. Tá bom assim, gente? Até a próxima!